Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que não me conhece, meu nome é João e eu estou aqui hoje querendo falar um pouquinho com você acerca do tempo presente à luz da Bíblia Sagrada. E eu gostaria de ler com vocês 1 Pedro capítulo 4, versículos 7 até o 11, que diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Se alguém fala, faça-o como quem transmite a palavra de Deus. Se alguém serve, faça-o com a força que Deus provê, de forma que em todas as coisas Deus seja glorificado mediante Jesus Cristo, a quem sejam a glória e o poder para todo o sempre. Amém. Meus irmãos, se nós formos parar para observarmos esses preceitos que o apóstolo Pedro nos deu, nós podemos subdividi-los em 3 grupos. O primeiro grupo é o grupo de precisamos ser aquilo que somos. Nós somos filhos de Deus. E como todo filho precisa estabelecer um relacionamento com um pai, a maneira como nós estabelecemos um relacionamento com o nosso Deus, que é um pai amoroso, é mediante a oração. E nessa advertência, o apóstolo Pedro nos exorta de que o final de todas as coisas está próximo e que por conta disso, nós precisamos estar constantemente orando e vigiando. Aqui caberia também a gente lembrar 2 coisas. A primeira coisa é que no final dos tempos o amor de muitos se esfriaria e que também no final dos tempos os homens seriam amantes de si mesmos, amando mais a injustiça do que a justiça de Deus. Por esse motivo, nós, como filhos de Deus, precisamos estreitar o nosso relacionamento com o Senhor para que não venhamos a ser contaminados pelas características e por toda a malignidade que marcará o fim de todas as coisas. A outra coisa que nós podemos destacar aqui é: sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Uma coisa que eu observo muito por onde eu passo e também às vezes vivo até em casa e às vezes até sou um agente dessa coisa, infelizmente, é o fato da gente agir em prol dos outros sem reclamar. Quantas vezes, por exemplo, como quase aconteceu agora, a gente precisa fazer alguma coisa, nós estamos fazendo alguma coisa e precisamos interromper determinada coisa, determinada tarefa, determinada ação empreitada para ajudar alguém. E que por conta disso, nós ficamos extremamente chateados e por vezes até mesmo revoltados. E isso nos leva a fazermos determinada coisa reclamando, murmurando e, trazendo um espírito de confusão e mal-estar para dentro da nossa casa ou então para dentro dos nossos relacionamentos. Deus não quer isso para nós, principalmente dentro da nossa casa. Deus não quer que a gente venha a exercer as nossas funções dentro de casa, não funções sociais, como muitos aí gostam de taxar, mas funções de cristão. Ser um marido, ser um pai, ser uma mãe, ou então ser uma esposa, ou ser filho, de forma revoltada ou então insatisfeita. Isso aqui nos traz uma lição muito mais profunda, que é: antes de querermos ser algo, nós precisamos ser aquilo que já somos. Se você é pai, o que Deus aqui está nos exercitando a pensar também, nos incitando a pensar também, é exatamente que se eu sou pai, eu tenho que, antes de qualquer coisa, ser pai. Se eu sou marido, antes de qualquer coisa, eu preciso ser marido. Não basta ser no papel. Eu preciso ser, de fato, um pai, um marido, uma esposa, um filho. Vocês podem entender isso. E não somente isso dentro de casa, mas também por onde quer que passemos. Dentro da igreja, se exercemos alguma função dentro da igreja, que venhamos a exercê-la sem reclamar. O pastor pode não concordar, o pastor pode não querer. E aí nós precisamos
entender isso. Ou então, de repente, meu irmão precisa de uma determinada ajuda, ele é mais necessitado intelectualmente, emocionalmente, moralmente. Cabe a nós, a partir daí, ajudarmos os nossos irmãos, interagirmos com as pessoas que fazem parte do nosso convívio social e até aquelas que não fazem, de forma atenciosa, carinhosa e sem reclamar, mas agradecendo a Deus pela oportunidade de sermos um agente dele na vida das outras pessoas. Depois eu até planejo gravar um vídeo falando com mais profundidade sobre essa questão de ser e querer ser, né, e como isso tem atrapalhado muito hoje em dia as pessoas no exercício de suas atividades rotineiras. E a última coisa que eu gostaria de tratar aqui com vocês é com relação a algo que o apóstolo Pedro fala no versículo 9, no versículo 10, que diz assim: exerça o dom que recebeu para servir ao outro, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas plataformas. Meus amados e meus queridos irmãos e amigos, se nós hoje formos observar o mundo no qual estamos inseridos, poderemos perceber tranquilamente que as redes sociais, elas se tornaram algo comum, algo que fazem parte do nosso cotidiano. Eu ainda sou de um tempo que não havia rede social. A primeira grande rede social foi o Orkut. Na verdade, eu sou de um tempo da internet discada. Essa internet que a gente clica e já abre, no meu tempo não existia. Infelizmente, a gente tinha que passar por todo um ritual para se conectar à rede mundial de computadores. Mas muita coisa mudou. E hoje, principalmente os mais novos, não conseguem enxergar o mundo sem Instagram, sem Facebook, sem Twitter, WhatsApp e demais redes ou mídias sociais afins. E isso, pessoal, muitas vezes é interessante, mas para alguém que gosta de observar, a gente acaba percebendo que esses perfis, as pessoas, né, em seus perfis, elas geralmente têm uma conduta padrão. Elas geralmente gostam de se autopromover nas redes sociais. Eu não estou aqui querendo dizer que você vai usar uma rede social para falar mal de você mesmo, ou então para destacar ou enfatizar uma determinada característica negativa que você tem. Não, não se trata disso. Eu, na verdade, quero abordar outro ponto, que é o ponto que as pessoas esqueceram-se de que elas são seres humanos. E assim como eu, como você, elas também têm defeitos. E isso acaba nos apontando um pouco para aquilo que eu falei lá no começo, em que no final dos tempos os homens tornarão-se amantes de si mesmos, das suas próprias paixões, do seu próprio desejo. E muitas vezes hoje as postagens elas não dizem muito respeito acerca da verdade ou acerca do belo, mas acerca daquilo que o homem acredita que seja belo, que seja verdadeiro, que seja engraçado. Há, na verdade, um culto hoje à personalidade. E esse culto, infelizmente, se infiltrou dentro da igreja. E existem hoje muitas igrejas com muitos membros e líderes que já estão contaminados por essa perspectiva. Infelizmente, as pessoas têm achado que os seus dons, que os seus talentos são seus e não são dádivas da graça, da múltipla graça de Deus. O que eu quero dizer é, aquilo que você tem, aquilo que eu tenho de bom, que Deus nos deu, a inteligência, a capacidade de dialogar, a boa retórica, o bom raciocínio lógico, uma voz bonita, a capacidade de ser um artesão, de fazer uma obra bonita, tudo isso vem da infinita graça e da infinita sabedoria de Deus. Essas coisas, na verdade, elas refletem em nós o brilho de Deus. Lembre-se que no princípio Deus criou-nos com seu sopro. Em nós existe um sopro, existe uma fagulha da sagrada essência de Deus. Então nós, como cristãos, precisamos externar essas características, exercer esses dons que provêm da graça multiforme de Deus para a glória dele. Portanto, meu querido e meu amado irmão, que nós, no nosso cotidiano, que nós, no nosso dia a dia, venhamos a exercer os dons que Deus nos deu, sabendo que foi Ele que nos deu, e para a sua glória,
para a sua infinita glória e louvor. Eu gostaria de encerrar isso aqui desejando que você seja mais do que bem-aventurado em tudo quanto você fizer na sua vida e que o Senhor esteja sempre no comando da